bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje é de falar sobre um filme que não apenas deixou sua marca na época, mas também serviu de partida para uma fase inédita do horror pesado mesmo, ao cinema. Mais que Psicose da época, por exemplo. Então que tal falarmos hoje sobre o Massacre da Serra Elétrica de 1974. História que se passa sobre um grupo de 5 jovens que decidem fazer uma visita à antiga casa recém-abandonada, na qual Sally e Franklin viveram a infância nessa cidade do interior do Texas. Embarcando numa van e percorrendo uma estrada onde dão carona a um misterioso homem, suspeito e altamente imprevisível, o porém disso tudo é quando piora quando são surpreendidos por uma família nada tradicional que vão conhecendo durante o percorrer dessa história. Primeira observação a se fazer perante as curiosidades é que o fato desse filme ter sido feito em 1974, com toda essa violência e tudo mais, justamente numa época em que não se tinha muita violência explícita no cinema, aumentou em muito a atenção e receio de sua visibilidade pelos países, inclusive no Brasil. Não é à toa que foi proibido por anos em inúmeros países, como citei anteriormente. Segunda observação é que seu verdadeiro horror é visto naquilo que muito não necessita, onde muito exagera, intensificando assim o medo de quem assiste, principalmente pelo sangue e vísceras explícitas, e o filme mostra muito disso. Terceira e última observação. Com sua primeira curiosidade, o filme quando lançado foi tão perturbador que as pessoas realmente saíram das salas para darem uma aliviada no nervosismo. Com isso, muitos indicavam negativamente para outras pessoas, mas que contrapartida atraía muito mais curiosos por esse fato desafiador nesse quesito. Será que você aguentaria ver esse filme ou será que não muito? Curiosamente, apesar de ser uma bela introdução e narração para com a história que viria a seguir, John LaRoquette, narrador em questão, citou em entrevistas que seu pagamento na época por fazer essa narração foi um pacote de cannabis. Para os mais simplistas, maconha. O macabro como veriam naquele dia. Para eles, um maravilhoso passeio de verão transformou-se em um pesadelo. Os acontecimentos daquele dia levaram ao desfecho de um dos crimes mais bizarros dos anais da história americana. O Massacre da Serra Elétrica. Ainda se tratando de pagamento por scripts ou por simples falas, o Leatherface tinha linhas de fala no roteiro que eram basicamente rabiscos com notas indicando praticamente o que ele estava tentando dizer. O diretor Tobe Hooper permitiu que seu principal colega, Gunnar Hansen, desenvolvesse Leatherface da maneira que melhor quisesse, desde que sob supervisão. Com isso, Hansen decidiu que o vilão teria uma deficiência mental e que nunca tivesse aprendido a falar direito. Sendo assim, o próprio foi a uma escola para pessoas com deficiência para ver como se moviam, como tentavam falar e agir, para melhor interpretar com o personagem. Muitos fãs, inclusive os com deficiência mental, disseram que ele fez isso muito bem. Onde é que eles estão? Cadê os outros? Onde? Ah, nenhum deles fugiu, não é? Tem certeza disso? Tinha total liberdade para criar o personagem, mas Hansen tinha apenas uma camiseta para vestir como Leatherface, tendo de usá-la por 4 semanas seguidas de filmagens naquele verão de 40 graus no Texas no mínimo. Tanto que no final das filmagens ninguém queria ficar perto dele durante os intervalos, principalmente para almoçar, porque cheirava muito mal. Mesmo usando botas com um salto de 10 centímetros para ser o mais alto do elenco, Hansen conseguia correr mais rápido que Marilyn Burns, então precisava fazer coisas aleatórias ao persegui-la pela floresta, como por exemplo cortar galhos aleatórios, como vocês podem ver nessa cena aqui.
Ainda falando sobre a atriz Marilyn Burns, ela foi realmente perseguida pelo vilão através de uma vegetação, e todo aquele sangue em sua roupa não foi falso não, tanto que ela de verdade se machucou muito em ocasião dos galhos, então aquilo que é visto em cena realmente marcou seu corpo e sobrou de marca para suas roupas. E para terminar, originalmente de onde veio essa ideia para esse filme? Por parte do diretor, claro. Bem, o diretor afirmou ter tido essa ideia enquanto estava numa fila em uma seção de hardware de uma loja cheia, durante as compras do Natal, enquanto pensava em uma maneira de sair pela multidão. Enquanto isso, observou minuciosamente uma coisa em uma seção próxima: motosserras à venda. No vídeo de hoje vamos explorar as curiosidades de uma da Serra Elétrica, um dos clássicos dos anos 70 e um dos filmes mais famosos do gênero de terror. Para mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal e deixe seu like. E após deixar o like, por favor não esqueça de clicar no botão de hypar. Você vai estar ajudando com que o vídeo chegue a mais pessoas. Sob a direção de Tobe Hooper, o filme nos apresenta 5 jovens que se perdem e mergulham em um pesadelo sem fim quando conhecem uma família de canibais. Os psicopatas atacam os forasteiros utilizando uma variedade de métodos brutais e sádicos. O filme foi um sucesso de bilheteria, gastou $300 mil para ser produzido e arrecadou mais de $30 milhões. O ator John LaRocque, que faz o narrador no início do filme, afirma que seu pagamento por fazer a narração de abertura foi um cigarrinho de planta. O efeito sonoro assustador no início do filme foi realizado utilizando a vibração de um diapasão. Veja como fica. Marilyn Burns, cuja personagem foi perseguida por Leatherface através da vegetação rasteira, na verdade se cortou bastante nos galhos, então muito do sangue em seu corpo e roupas é real. A trilha sonora não contém sons de instrumentos musicais, com exceção de algumas músicas protegidas por direitos autorais sobre as quais eles tinham autorização. Em vez disso, eles usaram sons que um animal ouviria dentro de um matadouro. Surpreendentemente, este filme é um dos filmes de terror menos sangrentos de todos os tempos. Isso ocorre porque Tobe Hooper pretendia fazer o filme com uma classificação etária que até mesmo as crianças pudessem assistir, mantendo a violência moderada, a linguagem moderada e tendo a maior parte do terror implícita, em vez de mostrada em detalhes na tela. No entanto, o tiro saiu pela culatra. Apesar dos cortes, o Conselho de Classificação insistiu em uma classificação para maiores de 17 anos. Devido a isso, o filme perdeu bastante audiência. Mesmo utilizando suas botas de elevação, Gunnar Hansen conseguia correr mais rápido que Marilyn Burns, então ele teve que fazer coisas aleatórias ao persegui-la pela floresta. Você notará na cena de perseguição que o ator começa a cortar alguns galhos no fundo. Tobe Hooper usou um dublê para a cena do salto de Sally pela janela, mas mesmo assim Marilyn Burns ainda se machucou nesta cena. Durante a perseguição, quando Sally chega ao posto de gasolina, Tobe Hooper disse a Gunnar Hansen que queria uma foto de Leatherface enlouquecendo com a serra elétrica. Hansen começou a dançar e balançar a motosserra. Hooper gostou da dança e resolveu utilizá-la no final do filme. Então a cena da dança do lado de fora do posto foi cortada da versão final. Depois de se maquiar para interpretar o velho da família, John Dugan decidiu que não queria passar pelo processo novamente, o que significa que todas as cenas com ele teriam que ser filmadas na mesma sessão, antes que ele pudesse tirar a maquiagem. Todo esse processo demorou cerca de 36 horas, durante uma brutal onda de calor de verão que se aproximava dos 40 graus, com ele vestindo um terno e gravata, sentado em uma sala cheia de animais sem vida e comida podre, sem ar-condicionado ou ventiladores elétricos. Vale ressaltar que o fedor da comida podre e o odor corporal das pessoas eram tão terríveis que alguns membros da produção desmaiaram ou ficaram enjoados com o cheiro.
O diretor Tobe Hooper afirma ter tido a ideia do filme enquanto estava na seção de ferragens de uma loja lotada enquanto fazia compras de Natal. Enquanto pensava em uma maneira de sair no meio da multidão, ele avistou as motosserras. Já o personagem Leatherface foi vagamente baseado em Ed Gein, um assassino e ladrão de túmulos. Ed não era realmente um serial killer, já que ele só tinha removido a vida de 2 pessoas. Ele era mais conhecido por roubar túmulos. Ele roubou partes de corpos de muitos túmulos diferentes e guardou algumas peças na geladeira, retirou a pele de um defunto e usou como roupa. De acordo com o ator Edwin Neal, os policiais estaduais do Texas apertaram sua mão e agradeceram por fazer com que o crime caísse 18%. Aparentemente, a mensagem que o público tirou do filme foi: não dê carona a estranhos. Tobe Hooper permitiu que Gunnar Hansen desenvolvesse Leatherface como bem entendesse. Hansen decidiu que Leatherface teria problemas mentais e não saberia falar, apenas emitir sons. Então ele foi para uma escola para pessoas especiais e observou como eles se moviam para sentir o personagem. Ele também deu o seu melhor para não tornar sua interpretação ofensiva. Muitos fãs, incluindo aqueles com problemas mentais, dizem que ele conseguiu. Leatherface usava 3 máscaras diferentes: a máscara da morte, a máscara da velha e a máscara da mulher bonita. Gunnar Hansen disse que a máscara realmente determinava a personalidade do personagem. Quem ele queria ser naquele dia determinava que máscara ele colocava. Devido ao baixo orçamento, Gunnar Hansen tinha apenas uma camisa para vestir como Leatherface. A camisa estava tingida e não podia ser lavada. Hansen teve que usá-la durante 4 semanas consecutivas de filmagem no verão quente e úmido do Texas. No final das filmagens, ninguém queria ficar perto de Hansen ou sentar ao lado dele durante os intervalos, porque suas roupas cheiravam muito mal. Uma foto foi tirada durante as filmagens de toda a família Sawyer posando do lado de fora da casa para fazer uma piada. A foto foi encontrada e roubada do set por um repórter alemão visitante, que a levou de volta para a Alemanha com ele. A imagem da família acabou se tornando o cartaz publicitário oficial do primeiro lançamento do filme na Alemanha. Gunnar Hansen bateu a cabeça em portas e outros objetos várias vezes durante as filmagens porque a máscara de Leatherface limitava sua visão periférica. Já suas botas tinham 7 centímetros de elevação, o que deixava ele aproximadamente com 2 metros de altura, dificultando ultrapassar todos os obstáculos. Desde o lançamento original do filme, o local usado como casa da família Sawyer mudou completamente. Agora é um campo aberto, sem nenhuma indicação de que alguma vez existiu uma casa ali. A própria casa foi vendida, realocada e totalmente restaurada, e agora se tornou um restaurante temático. Já o posto de gasolina onde os jovens param, foi comprado da família dos proprietários originais e se tornou uma loja temática do filme. O novo proprietário está em processo de encontrar e adquirir o máximo de peças originais do filme. Foi o filme independente de maior bilheteria até Halloween, A Noite do Terror, ser lançado 4 anos depois. Os dentes de Leatherface eram próteses feitas especialmente para Gunnar Hansen por seu dentista. Edwin Neal disse em um documentário que fez a audição imitando um de seus sobrinhos. Felizmente para ele, era exatamente o que Tobe Hooper procurava. Os corpos de animais espalhados pela casa de Sawyer foram emprestados de um veterinário local. Perto do final da produção, surgiu a questão de como se livrar deles. Tobe Hooper se lembra de alguém empilhando os restos atrás da casa e os cremando. Em uma entrevista, Gunnar Hansen afirma que Leatherface era controlado por sua família. Ele fará tudo o que eles lhe disserem para fazer. Ele tem um pouco de medo deles. Já Tobe Hooper retrata Leatherface como um bebê grande, que faz o que faz em legítima defesa, porque se sente ameaçado. O filme é o único que contém um dos únicos casos em que a vítima assusta o vilão. Acontece na cena em que Sally desce as escadas correndo e grita com Leatherface. Na cena em que Leatherface cai no chão e a serra atinge sua perna, Hansen estava com uma placa de metal no local, mas o atrito da motosserra com a placa fez o metal esquentar, fazendo que o ator pensasse que havia sido atingido. Paul Partain e Marilyn Barnes não gostavam um do outro, e muitas de suas brigas no filme são genuínas. Veja agora alguns erros de gravação do filme. Na cena que o carona passa o canivete, observe com atenção e você poderá ver o tubo atrás da lâmina por onde o líquido vermelho passou. Após o caroneiro ser expulso, a câmera mostra o interior da van. Durante essa perspectiva,
uma claquete pode ser vista refletida na janela. A mancha que o carona deixa na van desaparece na cena seguinte. Quando Sally salta pela janela pela segunda vez, há cacos de vidro claramente visíveis ao seu redor. Quando a câmera muda para outro ângulo, os cacos de vidro desaparecem. Quando o homem do posto de gasolina lava a van, o chão ao redor fica totalmente molhado. Depois que ele termina, nas próximas cenas a área ao redor da van fica seca. Existe também outro erro nesta cena. A placa de aberto na porta do posto desaparece de uma cena para outra. Agora veja só como está o antes e depois de alguns cenários do filme. Dá uma olhada também no antes e depois do elenco.